Muita gente pensa na Pangeia como o começo de tudo, a configuração original da Terra. Mas e se essa ideia estiver, na verdade, errada? E se a Pangeia for apenas o capítulo mais recente de uma história muito mais longa? Pois é, a ideia central aqui é bem direta. O que o registro científico nos mostra é que a Pangeia não foi o começo. Na verdade, ela foi o mais recente de uma longa série de supercontinentes. Achar que ela era a configuração original é simplesmente ignorar uma montanha de evidências. E como é possível olhar tão longe no passado? Bom, a principal ferramenta que permite essa investigação tem um nome: paleomagnetismo. É ela que funciona como a nossa chave para desvendar os movimentos do nosso planeta. Para entender o paleomagnetismo, a gente precisa falar sobre a magnetização remanente. Imagina o seguinte: quando uma rocha vulcânica se forma, partículas magnéticas dentro dela se alinham com o campo magnético da Terra, como pequenas agulhas de bússola. Quando a rocha esfria e endurece, essa direção fica congelada, ali, para sempre. Na prática, a rocha se torna uma bússola geológica, que guarda um registro físico de onde aquele continente estava há milhões ou até bilhões de anos. Ok, então temos essas bússolas antigas. Como usamos isso? Através de algo chamado curvas de deriva polar aparente. O processo é metódico, quase um trabalho de detetive. Primeiro, os cientistas medem essa magnetização em rochas de várias idades diferentes do mesmo continente. Com isso, eles traçam o caminho que o polo magnético pareceu ter percorrido do ponto de vista daquele continente. E aí vem o pulo do gato. Se, em algum momento, dois continentes estiveram juntos, as curvas deles para aquele período têm que ser idênticas, se sobrepondo perfeitamente. É como comparar assinaturas. E isso é fundamental. Reconstruir supercontinentes não é um jogo de encaixar peças só porque os formatos parecem combinar. O paleomagnetismo nos dá um método quantitativo. É baseado em números, em medições e é testável. Qualquer teoria sobre o passado da Terra precisa ser compatível com esses dados físicos, o que dá um rigor científico enorme para essas reconstruções. Então, com essa ferramenta poderosa em mãos, a gente pode finalmente começar a viagem e revelar os mundos que existiram muito, mas muito antes da Pangeia. E olha só essa linha do tempo. Ela nos dá uma noção da escala de tempo absurda que estamos discutindo. A Pangeia, com seus 335 milhões de anos, é só a caçula da família. Antes dela, tivemos Rodinha, há cerca de 1 bilhão de anos. E antes de Rodinha, tivemos Colúmbia, há quase 2 bilhões de anos. Fica bem claro que a Pangeia não é o ponto de partida. E as evidências para isso são bem específicas. Pesquisadores como Lauri Pessonen usaram exatamente a comparação das curvas de deriva polar para provar que Colúmbia e Rodinha existiram. Os dados mostram, por exemplo, que a região da Amazônia esteve conectada com a América do Norte e o norte da Europa há 1,78 bilhões de anos. O padrão é inconfundível. As curvas se juntam quando os continentes se hundem e se separam quando eles se quebram. Então, o ponto mais importante é o seguinte: os dados não apontam para um evento único de separação. Eles mostram um ciclo recorrente, um ciclo de supercontinentes, onde as massas de terra se juntam e depois se fragmentam de novo, ao longo de bilhões de anos, movido por processos lentos e contínuos nas profundezas da Terra. E a história fica ainda mais interessante. O que torna o caso científico tão forte são as várias linhas de evidência completamente independentes umas das outras que acabam chegando na mesmíssima conclusão. É como ter várias testemunhas que não se conhecem, mas contam a mesma história. Não estamos falando só de magnetismo. Temos os cinturões orogênicos, as cicatrizes deixadas pela colisão de continentes. E o incrível é que essas cicatrizes continuam perfeitamente de um continente para o outro, mesmo que hoje estejam separados por um oceano. Além disso, pesquisadores como Samuel Bowring conseguem datar com precisão a idade dessas colisões, e as datas batem. E até eventos climáticos do passado, como a Terra Bola de Neve, se encaixam com a época em que Rodinha se quebrou. Tudo aponta para a mesma direção. Ok, mas alguém poderia perguntar: e se toda essa reorganização continental aconteceu de uma forma muito rápida, catastrófica, em vez de gradual? É uma pergunta válida. Vamos ver o que a física tem a dizer sobre isso. E aqui a gente encontra um problema gigantesco. É o que os cientistas Turcotte e Schubert chamaram de o problema do calor.
Para os continentes se moverem tão rápido, a ponto de se reorganizarem em um ano, as placas tectônicas teriam que viajar a metros por segundo. A energia liberada por um movimento tão violento, o calor gerado pelo atrito, seria absurdo. Seria energia suficiente para derreter a crosta da Terra e vaporizar os oceanos. Isso não é uma interpretação geológica, é física fundamental. Então, vamos juntar todas essas peças para entender o que a história da Terra realmente nos diz sobre a sua dinâmica. Este quadro resume bem os dois cenários. De um lado, o modelo científico, de tempo profundo, que se encaixa com todas as evidências, o paleomagnetismo, a datação das rochas e a física. Do outro, o modelo de tempo curto, que propõe um evento catastrófico único. E esse modelo é simplesmente incompatível com os dados. Ele é contradito pelo magnetismo das rochas, pela idade delas e, crucialmente, pelas leis da termodinâmica. E vale reforçar mais uma vez, a questão aqui não é só sobre interpretar rochas. É um conflito direto com as leis da física. Para que um modelo de reorganização catastrófica funcionasse, a gente teria basicamente que ignorar a termodinâmica. Portanto, a grande conclusão é que a Pangeia não é o começo da história. Ela é apenas um capítulo, o mais recente, é verdade, mas só um mais um em uma história planetária muito mais longa, dinâmica e que continua acontecendo. Isso nos deixa com uma reflexão. Se a Pangeia não foi o começo, isso muda a forma como enxergamos nosso planeta. Ele não é um palco estático, mas sim um sistema vivo, sempre se transformando. A verdadeira pergunta que fica é: que outros ciclos de união e separação, que outros mundos perdidos, a Terra já teve em sua vasta história de bilhões de anos?